Essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês, gostaria de lembrar vocês de uma palavra que o nosso Jesus falou. Uma palavra que você já ouviu. Uma palavra que às vezes nós ouvimos e às vezes passa despercebido aos nossos sentidos. Às vezes nós sofremos, às vezes nós padecemos, mas a palavra está aqui, ao nosso dispor. E a partir do momento que nós decidimos ouvir essa palavra, obedecer ela, cumprir ela, ela se cumpre na nossa vida. Se nós não cumprimos, se nós decidimos fazer do nosso jeito, da nossa forma, acontece o que acontece com várias pessoas. Quantas vezes, Jaque, você já acordou desanimada? E você, Michele? Quantas vezes já acordou triste? Várias vezes. Quantas vezes, Adailton, você já se sentiu sobrecarregado? Foram poucas vezes, né? Quantas vezes tal pensou em desistir? Muitas vezes. Se eu perguntar a cada um de vocês, aconteceu coisas semelhantes com cada um de vocês. Porque Jesus ele deixou essa palavra, ela é para mim e para você em todo tempo e momento. Do seu acordar ao seu deitar. Ora você está bem. Ora você vai estar querendo pegar o diabo pelo chifre, como alguns dizem, e se pudesse chutar, chutava, lutava com ele com suas próprias forças. Achando que ia vencer. Por causa do ânimo que vem sobre o seu coração, aquela ousadia, aquela determinação que vai vencer, que vai conquistar. Ora, você passa uma noite extraordinária e de manhã você está desanimada. Está pensando em desistir. Está pensando em abandonar aquele projeto. Quantas vezes já aconteceu isso com você, Emily? Acontece com cada um de nós. E a palavra ela é muito prática e nós precisamos usar ela. Nós precisamos fazer muito mais uso da palavra porque ela tem a resposta que nós precisamos para caminhar certo. Fred, mas eu tenho que viver feliz sempre? Se você quiser, você vai viver. A palavra de Deus diz que não vai faltar aflição para você. Mas a palavra também diz que perto de Deus há abundância de alegria. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Mas também a palavra de Deus diz que nós não precisamos nos inquietar com absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada. Quantas vezes você já ficou preocupado sem saber como é que ia pagar as contas? Quantas vezes você já ficou preocupado em perder o emprego? Quem já teve emprego? Quantas vezes você já ficou preocupado com um ente querido seu? Com um familiar seu? Porque estava andando por um caminho tortuoso. Quantas vezes isso já aconteceu? E o seu coração ficou tão perturbado, você ficou angustiado de alma, sem saber o que fazer. E às vezes você para e pensa, meu Deus, a minha vida está bem. Eu estou bem, as coisas estão dando certo, por que essa tristeza? Tudo isso que passa com você, que passa com a sua vida, às vezes você está sobrecarregado de tarefas, às vezes você está se sentindo sobrecarregado. Meu Deus, cansaço é esse? Quantas vezes, tiozão, já se sentiu sobrecarregado? Todos nós, irmão, acontece com a gente o tempo todo. Às vezes a gente está bem aqui, ó. Daqui a pouco, irmão. As coisas acontecem, às vezes é uma má notícia que a gente ouve, às vezes é o diabo que tenta influenciar o nosso coração, bombardear a nossa mente, dizendo não vai dar certo, isso é uma mentira, isso é uma farsa, pode ter acontecido com todo mundo, mas você não, porque você fez isso. E tenta gerar acusação. Quantas vezes o diabo já tentou te acusar, Antônio? Várias vezes. Percebeu, irmão? Que é comum na vida das pessoas. Por isso Jesus deixou essas palavras para mim, para vocês, para cada um de nós. Irmão. Ela continua valendo. Todos os dias, quando a gente acorda, você decide como vai ser o seu dia. Você pode acordar dizendo assim, ontem foi um dia bom, coisas deram certo, mas hoje vai ser melhor. E você está determinado a viver o melhor dia da sua vida, a cumprir aquela palavra que Jesus disse, para você se alegrar quando te perseguirem, quando as pessoas te criticarem, essas críticas. Tem coisas que não chegam aos nossos ouvidos, irmão, porque Deus não permite, porque senão mata a gente. Senão abate a gente.
críticas, palavras de pessoas, às vezes abate qualquer um, irmão. Tem ninguém fortão, não, irmão. Ah, aquela pessoa ali, ó, ouve muita crítica e tal. Pode ter certeza, irmão, que aquela pessoa ali que está lidando com isso tem muitos momentos de angústia, tem muitos momentos de desespero, tem muitos momentos de desânimo, que vai buscar no Senhor refúgio, que vai buscar em alguém uma direção de Deus, uma palavra de Deus, que vai buscar de alguém uma oração para ser ajudado, para ser levantado, para ser fortalecido. Essa é a nossa vida como cristão. Deus, ele prometeu que tinha aflição, mas ele também prometeu. Quando falou aos discípulos, a missão de vocês é ir por todo mundo e fazer discípulo no meu nome e batizá-los. Mas Jesus também disse, eu vou estar com vocês até a consumação do século. O que isso significa? Você nunca está sozinho, irmão. Mas quantas vezes, Fábio, você já se sentiu sozinha? Muitas vezes. É assim comigo e com você, irmão. A palavra de Deus diz algo, mas os nossos sentidos estão dizendo para a gente o oposto. Os nossos sentidos estão dizendo, você está sozinho, você está sozinha. Não teve uma vez que eu estava aqui, ó, foi aqui, ó, aqui mesmo, aqui, ó. Eu falei assim, na hora do louvor, Deus, eu sinto saudade do Senhor. Deus, eu preciso da tua presença. Deus naquele dia foi muito direto, irmão. Ele falou assim, você está sentindo saudade por quê, se eu estou sempre com você? Eu falei, meu Deus. Simples e direto. Ou seja, as nossas emoções, às vezes está abalada, irmão, por alguma circunstância. E às vezes a gente começa a fazer um bocado de conjectura. Às vezes a gente aceita a narrativa das trevas. Às vezes a gente vê algo e toma aquilo pra gente. Só que a palavra de Deus diz o oposto. E a gente tem que começar a acreditar mais na palavra para que a gente possa viver melhor. Para que a gente possa viver mais em paz. Está inquieto, a palavra diz que você não precisa ficar inquieto com nada. Só que você vai decidir. Se você vai continuar com aquela alma inquieta, se vai continuar preocupado, se vai continuar ansioso, ou se você vai vir logo diante de Deus e vai falar tudo. Onde você estiver. Pô, isso aqui está angustiando minha alma. E veio e te atacou no carro. E te atacou no ônibus. E te atacou quando você estava fazendo a comida. E te atacou quando você estava feliz da vida, cantando louvores ao Senhor. Naquele momento você cumpre a palavra que disse para você falar para ele. Por quê? Porque ele vai trazer o alívio, mas se você não falar, você vai continuar com a alma perturbada. É Deus dizendo assim para mim e para você, ó. Quando ele fala sobre isso aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, você não é autossuficiente. Você precisa de ajuda. Você precisa de uma direção. Às vezes você vai aconselhar muitos, mas às vezes você vai precisar de conselho. Às vezes Deus vai te acrescentar uma sabedoria e uma graça, irmão, sobrenatural para ajudar muita gente. Mas às vezes algo simples, Deus ele não vai permitir que você tenha clareza para que você possa pedir ajuda a alguém. Para que você não se sinta autossuficiente. Às vezes Deus vai fazer isso. Por quê? Para tratar isso aqui, ó. Para curar isso aqui. Para sarar isso aqui. Para colocar isso daqui em dias. Sabe? Os pontos nos dias que a gente deixa de colocar. Aí Jesus vem e através dessas situações, das situações mais simples e corriqueiras do dia a dia, irmão, para nos ensinar, para nos mostrar a depender dele, a buscar nele uma resposta, a buscar nele uma direção, a se alimentar da palavra dele para que a gente possa ter o espírito alimentado. A gente orar a ele para que ele possa guardar as nossas emoções, porque a palavra dele diz que ele vai guardar as nossas emoções. Mas se a gente não fizer, as nossas emoções vão ficar desgovernadas, um caos. Vai ficar um caos. Você pode ter passado um momento extraordinário aqui. Quando você sair, o diabo te atacar, e você vai decidir, eu vou cumprir a palavra ou vou tentar enfrentar isso do meu jeito e da minha maneira. Você escolhe. Ser atormentado, afligido, ficar com a alma amargurada, inquieta, perturbado, com as emoções desgovernadas, ou colocar logo suas emoções em dia. Ah, atacou? Ótimo. Jesus,
Minha alma, olha o que veio no meu pensamento. Senhor, eu pensei nisso, nisso, nisso. Senhor, isso. Às vezes, antes que você termine a conversa, Deus já veio e já tirou aquilo dali de você. Aquilo que o diabo estava tentando enraizar. E as palavras do nosso Jesus continuam vivas até hoje. Ele disse assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, Jesus te prometeu descanso, mas você precisa vir até Ele. Há uma condicional aqui? Há uma condicional. Você precisa vir até Ele para que você possa receber o descanso que a sua alma precisa. E a gente tem que entender isso. A gente precisa de Deus e ponto final. Todo dia, em todas as circunstâncias. Se você começar a se acostumar, se eu começar a me acostumar, se nós nos acostumarmos a pedir a Deus a direção, a falar com Ele, a nos expor para Ele mais rápido, de uma forma mais rápida e cada vez mais rápida. Aconteceu uma situação, você vem falar com Ele, Deus, olha para fulano, Senhor. Meu Deus, eu nem esperava essa resposta. O que é isso? Meu irmão, meu parceiro. Deus, me colocaram no corte da empresa. Deus, meu coração está acelerado. Fiquei gelado quando me falaram isso. Senhor, eu não sei o que é que vai ser não, mas quem me colocou aqui foi o Senhor. Eu te entrego toda a minha preocupação, toda a minha angústia, todo o meu medo. E quem sabe até naquele momento, irmão, Deus ministra no seu coração, começa a reivindicar uma promoção. E onde todos veem problema, onde até mesmo você estava vendo problema, Deus estava vendo a solução para que você ganhasse mais. Às vezes acontece isso. Um problema surge. Aí as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é um bom exemplo, que você é diligente no seu trabalho, que você faz a diferença. Ei, esse daí? Não. Esse daí faz isso, faz assim. É assim, assim, assim. Ao invés de ser demitido, ele merece uma promoção. E quantas pessoas já aconteceu isso, irmão? Promoção assim. Quando uma pessoa se levanta, Deus exalta o nome daquela pessoa. Antes que fosse exaltado, Deus usa aquele problema ali. Ó. Deus está vendo várias pessoas se levantando. Imagine Deus do céu, irmão. Deixa comigo que eu já sei o final dessa situação. E usa aquelas pessoas, às vezes, que você ajudou. Mas que tem mais autoridade e poder do que você naquela situação. Para se intervir na sua causa. Isso já aconteceu comigo, irmão. Não foi uma vez, não. Foram várias. Várias vezes. Eu sei bem o que é isso. Então, quando a gente parar para olhar a palavra de Deus e dizer assim, não, Deus fala isso, que se eu vir a Ele, eu vou encontrar descanso. Está cansado? Vem até Ele e fala para Ele. E diz para Ele, Jesus, o Senhor me prometeu que a minha alma ia descansar. E a minha alma ainda está perturbada, Jesus. Eu estou ansioso. Senhor Jesus, eu estou preocupado. Eu estou isso. Quando você faz isso, você está dizendo para Ele. Você está vindo até Ele, está contando para Ele. Você está abrindo o seu coração e está externando para Ele a sua necessidade. O que acontece? A cura vem, o alívio vem, a paz vem. Com isso, olha como o nosso Jesus, como o nosso Deus é tremendo. Quando Deus faz isso com você, Ele ainda te usa nisso para ajudar outras pessoas. Quantas vezes, Jackson, com a palavra que Deus te deu, você já usou outras pessoas, já ajudou outras pessoas? Percebeu, irmão? Você estava se sentindo fraco, Deus te fortaleceu, renovou suas forças e você fortaleceu outras pessoas? Essa é a nossa trajetória, irmão. Deus, Ele permite que a gente passe, que a gente vive em si, para, sabe, com aquele testemunho, com aquela maturidade que você recebeu, com aquela resposta, com aquela palavra, você começa a ajudar outras pessoas. Deus, Ele te deu um entendimento, fez você vivenciar, te trouxe a revelação, te trouxe o entendimento. Pronto. Agora vai e ajuda as pessoas. E quando a gente decide estar disponível, irmão, é disponível às vezes é para isso aqui, ó. Uma hora você está aqui, ó, estendendo a mão. Outra hora você está aqui, ó, estendendo a mão para que alguém te ajude. Para que Deus use alguém para te ajudar. E Ele pode fazer isso de forma direta, ou pode fazer isso
através de pessoas, que é a forma que normalmente ele mais faz. E eu te convido essa noite a fechar os seus olhos por um momento. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de descanso, mas eu sei que Deus tem um descanso que você precisa. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que às vezes você fica inquieto, você fica perturbado, que às vezes rouba a sua paz, que às vezes rouba a sua alegria, que às vezes rouba o ânimo de você, de querer viver. Às vezes está tudo certo, está tudo bem, mas em você há uma tristeza, ou nem isso, às vezes só um desânimo. Às vezes você não tem nem mais vontade de fazer as coisas. Jesus, ele disse para você, essa noite ele te faz lembrar, vem até ele, porque nele você vai encontrar o descanso, nele você vai encontrar o refrigério, nele você vai encontrar o que você precisa, o milagre que você precisa, a resposta que você precisa, está nele, irmão. Pode abrir os seus olhos nesse momento.